rebote, nesse momento nós podemos nos deparar com situações, inclusive de abusadores, que dão carinho, por exemplo, homens que chegam para meninos e vai ali acariciando e vai se achegando como se fosse um pai e tal, vai seduzindo, e quando a gente vê a criança, já pude acompanhar alguns casos nesse sentido, já se envolve, já está ali, e ali é onde acontece justamente a iniciação com relação à homossexualidade. Isso mesmo, pastor. Esses casos, isso seria uma brecha, né, para que casos assim acontecessem. A questão da pedofilia, oferecimento de drogas, então quer dizer, aquele que, entre aspas, vai adotar, né, fora ali do contexto familiar. E olha, eu vou te falar uma coisa que às vezes nem é um desconhecido, às vezes é um conhecido, às vezes é um parente, às vezes é alguém da própria comunidade, e ainda é pesado dizer isso, às vezes alguém da própria igreja, que ainda não teve encontro com Deus, e vai, entre aspas, adotar esta criança que não teve todo o cuidado que a família, né, deveria de ter, e neste adotar muitas coisas podem acontecer, né? Como falamos aqui, pedofilia, drogas e etc. Então, é muito perigoso. Para a gente estar pensando aí que começa mesmo dentro da nossa casa esse cuidado. E a gente pode ter este olhar. Bom, e daí vem a dura descoberta, né? A família começa a se questionar, mas o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei? Eu nunca usei drogas, meu único vício, como comentei antes aqui naquele trabalhinho que a gente fez, meu único vício era apenas um cigarrinho. Por quê? Muitas vezes falta conhecimento. Essa mãe, esse pai não tem noção de que aquele cigarrinho já era uma droga, falta informação, né? Então, e muitas vezes os pais falam assim, umas famílias que a gente conversa, sempre trabalhei, dei tudo para o meu filho, até celular, tudo desse pequenininho tem. O que vai acontecer? Questão da permissividade, os limites, quais são os valores que essa criança aprendeu, né? Agora, quando essa criança já tem celular desde os 3, 4, 5 anos, tudo lhe foi permitido. A partir do momento que esta criança crescer, vai crescendo um pouquinho, vai passar por uma adversidade, um problema, e não vai conseguir resolver, o que ele vai fazer? Quando ele chegar a ser um adolescente, começa a namorar. Vamos imaginar a situação aqui. Começa a namorar e de repente o namorado termina com a menina. Essa menina sempre teve tudo o que ela quis na vida dela. Nunca lhe foi dito não. Nunca lhe foi aplicado o amor exigente, aquele amor que diz não também. Foi-lhe permitido tudo. Quando o namorado dessa menina terminar com ela, sabe o que pode acontecer? Ela vai querer se suicidar. Infelizmente, é assim que acontece. A gente vê tantos casos por aí, né? Suicídio nas escolas de nome. E a resposta, gente? Será que a gente tem uma resposta? Não existe uma resposta única, né? Uma situação específica capaz de justificar essa culpa, porque inúmeros fatores acabam convergindo para o uso das drogas. A droga é usada atualmente, nós sabemos disso, temos conhecimento, porque tenho certeza que todos aqui leem os jornais, né? Estão sendo conectados. Claro que por curiosidade, buscar uma experiência nova, como comentamos aqui antes, diminuir a preocupação, procura de prazer e medo de enfrentar um sentimento. Aí chega a carta de uma mãe que ouviu o nosso programa de rádio e escreve para nós dizendo assim, como um pedido de socorro. Esta é a carta, o e-mail que a mãe mandou. Oi, querida, foi muito bom conhecê-la pessoalmente hoje. Quero partilhar contigo minha história, pelo menos uma parte dela combinamos no café da Reage. Por quê? Porque nós fizemos um café da Rede Cristã de Proteção e Prevenção e esta mãe veio para ver o que era isso. Ela tinha ouvido a gente falar sobre prevenção no rádio, né? Então ela resolveu conhecer melhor essa rede e veio para nos conhecer. Aí ela conta então que a sua filha caçula de 17 anos estava usando drogas há 3 anos. Pelo menos foi o tempo que ela descobriu, que a família sabia. Ela
A menina reprovou, é claro, né? Um estudante usando todos esses tipos de droga, não teria outra história muito diferente dessa. Claro que ele ia reprovar. Bom, aí ela conta que ainda pegou algumas recuperações, né, naquele ano, e que abalou mais ainda a sua autoestima. Estamos em terapia familiar e ela individual. Não é fácil, mas vou lançar mão de todos os recursos que tiver para ajudá-la a sair dessa. Estava pensando em visitar uma instituição de recuperação e presídio também, levando doações, e que ela me acompanhasse para conversarmos sobre isso. O que você me diz dessa ideia? Essa foi a carta da mãe. A mãe sabe que eu visito os presídios também, como capelã. A mãe sabe que eu trabalho com rua, que eu, enfim, vou nas comunidades terapêuticas praticamente, não digo todas, mas a maioria eu conheço. E ela teve essa ideia, me perguntou minha opinião. O que você acha, Clarice, de eu levar minha filha, a Lorena, para esta ação? Será que ela vai mudar de ideia? Será que ela vai ver o sofrimento desse povo e tal? E agora nós vamos trabalhar em cima dessa carga. Agora nós vamos fazer assim. Eu queria ouvir de vocês. Se você percebesse que nós temos pastores, nós temos intelectuais, nós temos, né? Temos gente que é ligada em informática. Mordomo. Aqui nós temos professores, assistentes, pessoal da área da saúde, enfim. Nós temos várias profissões, né? Várias áreas. Eu pergunto para você, se você respondesse, se você recebesse uma carta como essa que eu recebi dessa mãe, o que é que você iria fazer? Quais as atitudes que você iria tomar? Quais as orientações que você passaria para esta família que está com a filha usando todos esses tipos de drogas? Você prefere escrever primeiro e depois me falar? Ou você prefere já falar direto? Quer falar direto? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o pastor. Bem, entendendo que a droga é um sintoma, primeiramente nós precisamos avaliar todo o contexto em que essa menina está inserida para conseguir tomar uma decisão que realmente aposte uma alternativa ideal para tratamento e para realização dessa doença que a família está passando no momento. Então, que exigiria desde tratamento em grupo até individualizado, mas certamente a ideia de colocar ela para tomar um choque com a realidade que a sociedade passa com relação a essa doença não seria a melhor alternativa. Tá, então, essa é a sua opinião. Obrigada, pastor. Eu gostaria de ouvir cada um de vocês, se possível. Eu acharia melhor ela com um grupo onde ela poderia ser acompanhada de perto, excluída, preparada, conscientizada, mas não expor ela direto nesse problema que é muito forte. Então, ela já viu isso. Ela já conhece a parte. Levar ela para dentro de uma favela, para ter o contato, acho que tem que ser muito forte para gerar nela a situação a revolta. Entendo. Eu trabalhar com ela a parte mais para ele, instruindo, orientar. Mais orientação e papo dessa. Obrigada pela opinião de vocês. Gostaria de ouvir mais? Pelo que eu vi na primeira parte, elas já estavam as duas Deixa eu voltar aqui para que vocês possam recordar todo o contexto. Então, por favor, pode retomar sua fala. Não sei se depois de A outra parte, outro slide. Onde ela está em terapia, né? Só queria confirmar isso, se ela já está em Então, elas duas parecem que estão no grupo. Eu vejo assim, parece que ela está tentando encontrar alternativas, né? Ela está tentando encontrar alternativas e veio você e nós uma possibilidade. O que você acha? Então, ela mesma está criando ideias, possibilidades. Pode ser crescendo, pode ser que não, mas eu entendo que o ideal seria ela já, o pessoal que já tem mais experiência no grupo de ajuda, já na recuperação, todo o grupo de ajuda, colocar a situação, olha, eu estou com esse problema, assim, você sabe, o que eu posso fazer, o que eles deveriam e ver o retorno deles, olha, o ideal seria isso,
talvez um acompanhamento mais de perto, um aconselhamento, uma pessoa que semanalmente tem um encontro, um discipulado, alguma coisa que ande com ela para resolver o que ele falou. A droga é um sintoma. Ela foi buscar droga para resolver uma coisa. Então, encontrar a raiz do problema, se é a família, se é o pai, se é a mãe, onde está a frustração dela, a ansiedade dela, para buscar a solução disso. A partir daí, acho que a partir desse viés. Se demorar 1 ano, 2, 3 anos, aí é claro, é um trabalho lá, mas Ok, obrigada pela sua opinião. Quero ouvir mais. Carta, eu não sei se você tem a obrigação de dar a resposta na carta, né? Ou não? Depois a gente vai mostrar a resposta que eu dei. Depois eu vou mostrar a minha resposta no fato. Porque assim, a primeira preocupação é ser, no meu caso, se ela já tinha um atendimento mais individualizado. Para o foco, como vocês já colocaram, eu ratifico, é preciso ter uma ideia do contexto, é preciso ver quais são os interesses desta menina, né? Porque aos 17 anos ela já perdeu um tempo enorme de possibilidades, né? Eu preciso saber o que é o interesse dela neste momento. A mãe, já está em terapia, mas mesmo assim caminharia para um grupo, mas de apoio mesmo para esse tema específico, né, que é a droga. A menina, eu sugeriria a ela continuar com a aproximação com a filha, né? A amizade, o apoio, o acolhimento para fortalecer o vínculo. Não aparece o pai, né? Também, no meu caso, profissionalmente, tenho dificuldade de fazer leitura quando eu não tenho o contexto, o sistema, o contexto como um todo, né? Assim, só de olhar é isso também, né? Primeiro, o que essa garota, além da droga, dos vários tipos, além disso, tem alguma coisa ainda que ela goste, para que a gente possa focar nisso e trabalhar este prazer além da droga. E a mãe, direto para mais um grupo, ela vai gostar de fazer um grupo mais de apoio, junto com pessoas que têm esse problema. Somar com a terapia, acredito que o resultado será bacana. Muito bem, obrigada pela sua participação, né, pela sua opinião. Quero ouvir mais. Eu gostaria, se possível, ouvir de cada um. O que você faria nesse caso? Eu digo que aqui a minha carta já tem uns 4 itens importantes, né? Já tem o ver, a mãe já viu a filha com problema, já viu a história dela, né? Já sentiu na pele que é ter a filha, agora ela quer reagir. Aí ela está dando uma opção de reagir levando a filha, talvez se mostrando a ela, né? O que é a droga levará se ela continuar. Tipo, havendo uma visão, um ângulo, né? Ó, se não parar, vai acontecer isso. Eu fico, sei lá, eu não me ideia, eu acho que eu faria o que a mãe pensou, eu levaria e dar um choque nela. Olha, Você faria isso? eu concordaria mais vida, ou você vai parar agora, ou você vai ficar igual isso aqui. Então, vamos, claro, porque ela já está em tratamento, se ela está em tratamento, ela não está dando melhora. Talvez a nunca, que eu estou entendendo aqui. Algo radical que Algo pudesse. radical que ela acordasse, desse aquele choque, talvez resolvesse. Ali a gente está tentando, né? Ela está tentando opções para que resolva o caso. Essa é a sua opinião. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Às vezes vai frustrar mais, pode ser. Ok, obrigada. O que eu não faria aí é exatamente o contrário. Por quê? Porque eu já estava no convívio das drogas. Com certeza ela já tem contato de pessoas que já esteve presas, esteve privada da liberdade. Então ela já tem o conhecimento. Entendeu? Então, o que eu faria, a menina já está no uso bem assim, bem 3 anos, né? E não é de conhecimento já. Então, ou seja, ela já tem contato com vários tipos de pessoas que já estão nesse convívio. Então, para poder estar ajudando essa menina, no caso, como eu já trabalho nessa área, eu vejo assim, era só o amor, só o diálogo, a conversa e a atenção. Porque levar ela à instituição vai ser pior. Ok.
tanto uma instituição, por que não? Para ela poder também se sentir participante de uma ação social, de algo. A mãe fala de levar doações. Não é só o shopping, ela não colocou o shopping, a gente entendeu, né? Mas você pode entender que a mãe queria levar a menina para participar de uma ação que ela está fazendo, que no caso é uma doação, para daí a menina ver o contexto e poder abrir ali também mais uma brecha para falar sobre isso. Foi o que eu entendi da mãe na carta. Que ela não deixa explícito ali de que ela vai levar a menina na instituição, no presídio, para dar um choque. Então, talvez depois do grupo e acompanhando, ela poderia se visitar para participar de algo para melhorar o estudo. Ok, obrigada. Quem mais? Quem ainda não falou e gostaria de falar? Eu vejo ali que a mãe, ela é uma boa dependente. Então, ela deveria se tratar primeiro, né? Porque nós temos assim, um caso bem prático na cidade de Aracari. Inclusive, eu vou citar nome porque ela expõe isso em todas as palestras que ela realiza. A Marisa Lobo, ela tem a Carol e ela sofreu. A Carol vivia com o pai dela e, inclusive, a Carol ela usava droga na frente da minha casa, entendeu? E daí ela teve a Carol teve um problema seríssimo assim e ela teve que ser internada imediatamente, foi até de helicóptero para São Paulo, porque senão ela teria morrido. Mesmo assim, quando ela teve esse problema, ela voltou e continuou usando drogas. Só que daí a Marisa trouxe junto dela, como filha, e deu toda uma atenção. Então a Marisa, como pedagoga e também palestrante, ela estava dando palestra. Psicóloga, né, Marisa? Psicóloga também, né? E daí ela estava dando palestra, disse que ela dava palestra, no meio da palestra ligava o funcionário da casa dela e dizia, ela está em crise. Ela tinha que largar a palestra, assim, dizer assim, pedir uma minuto de atenção e instruir o que a funcionária deveria fazer ou não. Mas o que fez a menina dar a volta por cima, que a menina teve até, ela teve, até foi assim, ela foi em primeiro lugar, uma coisa assim, foi no vestibular, essas coisas assim, que ela voltou a estudar, mas foi o amor dela, foi o carinho que ela deu por ela, toda a atenção que ela pôde para a menina. Ela também fez tratamento, porque acima de tudo, ela tem que se tratar primeiro. Como que eu vou ajudar se eu não estou sendo ajudada também, né? Então, é tudo holístico, né? E o insight de tudo isso parte mesmo da pessoa. Se a pessoa não quer, se a pessoa não sentiu aquela sintonia, é bem difícil alguém de ajudar quem não quer ser ajudado. Nossa, é muito difícil isso daí, não tem dúvida disso. Então, como foi falado aqui, o grupo colocou bem a raiz do problema, o contexto, né? Tudo tem que ser analisado. A presença do pai influencia muito os limites que ela teve. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser visto, né, na parte holística toda, senão, assim, não adianta você fragmentar o problema. Pensando na questão corpo, alma, espírito, como um todo. É a integralidade, né? Isso. Uma equipe multidisciplinar, isso daí a gente, aquela coisa, o depois fundamental dos profissionais, né, multidisciplinares, né? Muito bom. Podemos passar para
opinião. Quem que ainda não falou? O Lucas não falou, né? Só o Lucas que não falou. Você também, a Luna, não? Não. A Rose também não falou. Primeiras damas, por favor. Não, ela não vai falar. Ah. Filha. A Rose, deixa a Rose falar. A Rose falar. Mas eu gostaria de dar a sua opinião. O que você faria neste caso? Quais seriam as ajudas, né? Eu acho assim, algo que foi bem claro, as duas já estão recebendo ajuda, já estão em tratamento. Se elas já estão em tratamento, não tem. Acho que é legal. Não em algo assim, tipo educandário, exige meio, mas numa comunidade terapêutica que nós pudesse ver, tem pessoas que sofrem. Eu acho que, pelo contexto, foi uma menina muito mimada, não teve limites, né? Pelo contexto da carga. Então, se não tivesse recebendo tratamento, aí não. Mas se já estão em tratamento, a família, para deixar claro, né, terapia familiar e a menina individual, eu acho que a família inteira deveria ir lá visitar. Porque às vezes as pessoas têm que entender, né, que eu tenho tanto, né, e pessoas têm bem menos que eu, né. Um lugar Essa é a sua opinião, então, Rose. Obrigada, Rose. Faltou o Lucas, para a gente terminar essa questão das opiniões sobre a carta, então. Olha, partindo do pressuposto, assim como a colocação da Rosa, que ela já está com acompanhamento profissional, o que eu faria? Em primeiro lugar, eu apresentaria o Evangelho. Não sei se ela é convertida ou não, apresentaria o Evangelho. Porque, tirando os fatos de muitos irmãos passarem por problemas similares, eu apresentaria o Evangelho. Para mim é a base de tudo. Depois disso, ou concomitante a isso, essa sugestão que ela se propôs de visitar alguém para levar algum benefício, isso evoca a atitude de nobreza de uma pessoa em ajudar a outra. E o exemplo da mãe indo ajudar outras pessoas necessitadas e convidando ela junto, eu creio que o intuito dela realmente é provocar dentro dela alguma reação para que ela se abra para conversar com ela, porque ali nas últimas 3 linhas ali ela deixa bem claro, para que possamos conversar sobre isso. Então me parece que existe algum tipo de barreira na ampla conversa entre as duas. E a premissa de que a Rose também colocou, que ela parece ser mimada, é o fato da própria mãe falar que já fez de tudo, está fazendo de tudo. Faz 3 anos que ela monitora a filha com acompanhamento, está disposta. Não é qualquer um que tem verba para pagar terapia familiar e ainda terapia individual, então provavelmente é uma pessoa de recursos e provavelmente é alguma fragmentação de relacionamento, seja na área emocional ou na área de diálogo, algum tipo de super domínio, super controle, ou uma ruptura, né, emocional no relacionamento entre mãe e filha, ou pai, porque ela nem menciona pai, não menciona irmão, nem nada. Então eu achei interessante esse aspecto. Mas o fato dela ir visitar, eu não recomendaria talvez o presídio, entendeu? Mas ir numa clínica, sendo uma clínica que tem clínicas que ela vai ouvir pessoas, de repente vai levar para ajudar e vai ouvir o testemunho de alguém lá. Olha, eu saí de casa, acabei tirando, daí ela pode se identificar dentro desse processo do ciclo que ela começou, o ciclo de decadência e dependência que ela entrou, onde ela começou a decair nas notas e tudo mais, ela não chegou no fundo do poço. Então, é uma faca de 2 gumes. Né? Quando tu vê uma pessoa mais no fundo do poço que tu vê que tu tá melhor que ela. Então, tua autoestima por um lado é outra. E outra também cria uma empatia, dizer, poxa vida, né? Aquela pessoa lá tá. Então, isso pode ser positivo também. Porque quando tu enxerga a miséria de outra pessoa e tu tá indo para ajudar, tu te sente como alguém que pode fazer algo por alguém que pode ser o teu futuro. Então, eu creio que em todos os aspectos, a visita a uma clínica sendo bem coordenada e direcionada é extremamente positivo, sem dúvida. Ok, Lucas, obrigada também pela sua opinião. Que bom poder ouvir todos vocês. Eu gosto de trabalhar assim, que eu acho que aula, palestra, não é só uma pessoa ir lá na frente e ficar falando. Eu acho que é um compartilhar, é uma troca onde a gente pode se ouvir, trocar ideias e aprender uns com os outros, né? Então eu posso dizer que aqui eu ouvi muita coisa bacana e que talvez daria certo. Cada caso é um caso, talvez daria certo muitas das coisas que foram ditas aqui.
caso da Lorena, né? Eu chamo o caso Lorena porque ela permite que dê um nome, depois vocês vão ver a matéria feita com ela, né, para a TV, vocês vão ver outras coisas sobre este caso. Ela tem ido dar, a Rosa já conhece, tem ido dar o testemunho dela pessoalmente por aí. Bom, mas, primeira coisa que nós temos aprendido, eu não vim aqui trazer uma receita mágica, não vim aqui trazer uma solução mágica, porque eu estou aprendendo. Eu digo que eu estou há 10 anos lidando com isto, mas eu estou aprendendo, gente. A cada dia nós aprendemos. Então, a primeira coisa que nós fizemos com esta mãe, nós comunicamos com ela. Nós comunicamos com ela, conversamos com a mãe, e não com a pessoa, não com o dependente químico, com a mãe. E procuramos conhecer um pouquinho mais da sua realidade de vida. A partir do histórico familiar, do histórico da família, aí nós conseguimos entrar com algumas ações de ajuda. Mas de forma alguma, eu, falando do meu método de trabalho, jamais levaria a Lorena e a mãe, iniciando com visitas a um presídio, uma comunidade terapêutica e coisa e tal. Então, no meu método de trabalho, eu não faço isso. Eu não começo assim, ajudando uma pessoa, né? Então, eu expliquei para esta mãe que talvez o caminho não fosse bem por aí. Parabenizei ela e motivei esta mãe, porque ela já estava procurando ajuda. E essa motivação animou tanto mais ela, que ela falou, puxa, então eu estou mais ou menos no caminho certo, né? Mais ou menos, você está no caminho certo. Procuramos saber a crença dessa mãe, como é que estava a sua fé, né? O seu poder socioeconômico, enfim, tudo que nós conseguimos saber desta família, nós começamos então a ter todas essas informações. A partir daí, é claro, sempre dizendo, olha, primeira coisa, ame a sua filha, primeira orientação, depois de conhecer todo o contexto. Primeira coisa, ame a sua filha, incondicionalmente. Continue amando. Ajude a sua filha. Fique do lado da sua filha. Não a exclua. Não a exclua em hipótese alguma. Aí tinha dias que esta mãe acompanhei, acho que por mais de um ano, mais ou menos, este caso. Tá? Primeira coisa, eu dizia para ela, me ligava e dizia, Clarice, a minha filha está sem aparecer em casa há 3 dias, ela está na rua. Eu dizia para ela, continue amando a sua filha. Eu não sei mais o que fazer, eu estou dizendo, continue amando a sua filha. É claro que, com as orientações de continue amando, nós levantamos um clamor de oração, porque nós somos cristãos. E nós cremos que Deus tem poder e Ele pode sim. E esta mãe foi orando. Ela já conhecia a Deus. Esta mãe foi orando, nós orando junto com essa mãe, chorando junto com ela de madrugada no telefone, chorando junto. Ela ligando e dizendo, não sei o que fazer, a minha filha chegou em casa e eu tinha 2 garrafas de vinho na geladeira porque eu ia fazer um prato especial, uma reunião de família que ia acontecer. Olha só, a mãe, apesar de ser uma psicopedagoga, ela não tinha conhecimento de que a família de dependente químico não pode ter uma bebida alcoólica em casa. Ela não tinha esse conhecimento, então nós fomos ensinando, nós fomos passando as informações, né? Conversando com essa mãe sempre, amor, muito amor com esta menina, muito amor, muita oração. É claro que muita conversa também, foi orientado, continue conversando com a sua filha. Você não é amiga, você é mãe, primeiro você é mãe e depois você é amiga. Primeiro você é mãe, primeiro você é pai e depois você é amiga. E conversa vai, conversa vem, ela foi se aproximando mais da menina, começou a ter mais diálogo. E esta mãe não procurou só a mim, esta mãe procurou uma rede de pessoas, uma equipe. Então, o que nós orientamos? Conte com a sua igreja, conte conosco, conte com toda a rede de apoio. Esta mãe procurou a Secretaria Antidrogas. Ela tinha o apoio da igreja dela, ela
tinha apoio de vários outros amigos da comunidade. Enfim, ela estava começando a ficar rodeada por uma rede. Mas a família, ela tinha apoio? Família tinha apoio também, apesar de ela ser casada novamente, né, o segundo pai da menina, então tem todo um contexto ali, né, familiar. A família passou por muitas lutas, o irmão teve leucemia, teve uma separação, né, a mãe e o pai na família quando ela era ainda adolescente. Então, a menina passou por vários, talvez até traumas emocionais, né? Mas enfim, a mãe foi retomando essa conversa, retomando essa amizade com a menina, muito amor, muita conversa e oração. Mas enquanto a mãe ia conversando, orando, amando aquela filha, nós íamos em rede, conversando e trabalhando para ver o que nós podíamos fazer para ajudar de uma forma efetiva, com uma ação concreta, para que essa menina fosse ajudada. Ela precisava de tratamento. Só que um dia a mãe me ligou e falou assim: Clarice, ela tomou as 2 garrafas de vinho e misturou com desodorante, com perfume, não sei o que, ela tomou tudo que tinha álcool na casa. Quase ela teve uma overdose e ela foi parar no hospital. E o psiquiatra disse que o caso dela estava muito difícil e ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, ele falou assim para a mãe: olha, esta menina eu não vejo uma solução, eu não vejo uma saída. Porque a menina estava quase morrendo. Mas a mãe continuou amando. E ela continuou tendo fé em Deus, em Cristo Jesus. E enquanto essa mãe continuava amando nós, eu e mais muitas outras pessoas, um trabalho de grupo, continuamos pensando o que nós vamos fazer para ajudar essa menina. E nós fomos vendo lugares para internar ela, só que a menina não queria internar. Quando ela saiu do estado de quase morte, a menina já estava, o psiquiatra não queria nem mais atendê-la. A mãe teve uma decisão e pensou: eu vou internar a Lorena, mesmo que ela não queira ser internada. Internação compulsória. A compulsória. E foi isso que aconteceu. A Lorena foi internada porque a mãe tinha uma escolha: ou deixar a filha morrer ou internar ela e ser tratada. E a mãe então nos procurou e teve todo o apoio para que isso acontecesse. Nós vimos o lugar, demos várias referências de lugares para ela e acompanhamos todo o processo. Só pelo fato de nós estarmos junto com aquela mãe, ligando, conversando, mandando e-mail: olha, estamos orando por você, olha, tem estes e estes lugares, você pode escolher, você precisa que a gente vá junto com você lá, nós vamos. Sabe aquele carinho, oferecendo aquele carinho? É disso que as pessoas precisam. As famílias, elas perdem o norte quando tem alguém no vício das drogas, então elas precisam que alguém lhes dê o norte para que as ações aconteçam. E a mãe, com muita segurança e tranquilidade, foi então internou a menina. E graças a Deus, essa menina hoje está bem. Ela dá o seu testemunho, ela está bem, ela está na abstinência já há 6 meses ou mais. A família está muito contente. Né? E agora sim, ainda uma coisa que eu estava me esquecendo de dizer. Quando a mãe me perguntou na questão de levar a menina para conhecer a realidade lá fora, como é que é, visitar um presídio, uma comunidade, eu expliquei para ela, né, que isso não seria a melhor forma de ajudar a sua filha, mas que talvez no futuro ela pudesse fazer isso, depois que ela já estivesse no processo de cura, né? E hoje essa menina já está fazendo isso, aos poucos, porque se ela for também se jogar com tudo, em visitação, em lugares desse tipo, ela vai recair rapidinho, porque ela não vai aguentar. Primeiro que vem muita euforia. Vai ser tomada conta pela euforia, e para quem está se tratando da dependência química, isso é um perigo. Segundo, que alguma coisa, algum jeito, algum trejeito de alguém que usa, vai lembrar ela e vai dar muita vontade dela usar. Então tem vários, vai, né? Concorda comigo? Então tem vários fatores que precisam ser analisados aí e ter muito cuidado nessa questão. Mas, nem por isso a menina
menina pode ir acompanhada dos pais, ou pelo menos da mãe, em lugares como esse. Então pode ver que em cada lugar que ela vai, a Rosa já conhece, já ouviu o testemunho dela, ela está com a mãe, ela não vai sozinha. A própria mãe ajudou a menina a retomar o que a menina gostava de fazer. Então agora ela está dando mais importância para as coisas que ela gosta de fazer. Ela está retomando tudo aquilo, se redescobrindo, né? Ela disse que deixou de viver alguns anos, ela fala. Eu acho que é melhor até a gente já ver essa reportagem dela. Vocês vão agora ver como é que está e tudo, e a mãe conta um